As notícias do Espírito Santo também são destaque em nosso telejornal para todo o Brasil e ainda para a Europa, África, Estados Unidos e Japão pela Record Internacional. Vamos então ao vivo à nossa redação em Vitória. Boa noite, Adriana Marques. Boa noite, Clébio. Estrutura precária, infiltrações, fiação exposta e até baratas. Este é o cenário que encontramos nos conselhos tutelares da Grande Vitória. O espaço que deveria servir de acolhimento para crianças e adolescentes está largado ao descaso. Logo na entrada, cadeiras velhas, destruídas. A janela, aos poucos, vai sendo consumida pelos cupins. Na caixa, os poucos brinquedos que restam mais parecem sucatas. Quem busca ajuda no Conselho Tutelar de Porto Novo, em Cariacica, encontra um local completamente desestruturado. A angústia nossa é essa. Como que você fica no ambiente que na sua área de funcionário para almoçar você não tem uma porta que separe, você não tem um banheiro adequado para que você se sinta bem. Por mês, o Conselho atende 700 pessoas, crianças e familiares que correm riscos no local. As rachaduras estão por toda parte. Uma das salas foi tomada pelas infiltrações. Na porta quebrada, é possível ver os tijolos. Que às vezes a gente está no horário de almoço, né, e chega alguém, entendeu? E aí fica aquele entra e sai de pessoas, né? É complicado. E veja a situação do banheiro dos funcionários. A maçaneta é um pedaço de barbante. Lá dentro, a impressão é de que o teto pode desabar a qualquer momento. Não temos uma tranca adequada, né? Uma fechadura nessa porta. Mesmo assim, você entra no banheiro, parece que vai desabar na cabeça, né? Principalmente em época de chuva. É quando nós ficamos mais desconfortáveis ainda e até amedrontados. Na falta de armários, os funcionários improvisaram esse espaço. É aqui que eles guardam documentos importantes, que ficam expostos ao tempo, à poeira e ficam junto com equipamentos quebrados, como cadeiras, geladeiras, que a Secretaria de Assistência Social não vem retirar. E o que mais impressiona é que, em vez de comprar novos armários, a Prefeitura prefere pagar R$200 a mais no aluguel para utilizar essa área. E olha a quantidade de equipamentos ligados numa só tomada. Uma verdadeira gambiarra, feita por um técnico chamado para fazer o conserto. Ele foi lá fora, pegou algo que já estava usado, fez a troca, né, para tentar nos atender. Realmente funcionou por um tempo, mas depois parou de funcionar, entendeu? Então eu tive que até trocar a disposição das mesas para ninguém estar tocando na fiação, tá se machucando, né? E o abandono dos conselhos tutelares se multiplica em todo o país. Um levantamento feito pela Secretaria de Direitos Humanos do Governo Federal aponta que, para atender a demanda, seriam necessárias mais 632 unidades em todo o país. Em boa parte dos casos, como em Paú, Vila Velha, chega a faltar uma estrutura mínima para o funcionamento. As paredes estão literalmente caindo aos pedaços. As infiltrações e rachaduras tomam conta do local. Em julho, o atendimento chegou a ser suspenso depois de um vazamento na caixa d'água. Em quase todos os cômodos, há goteiras, até mesmo nas lâmpadas e ventiladores de teto. A fiação exposta é um perigo. Nós, como conselheiros, temos que fazer nosso papel, que é ajudar a comunidade nas suas necessidades. Infelizmente, o espaço não está adequado, mas nós temos promessa que vão ser solucionados todos os problemas que vocês detectaram aqui no Conselho. A Polícia Federal, em parceria com a Receita, realizou hoje em Vitória e Vila Velha a segunda fase da Operação Orion. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão na sede da empresa Impactos, responsável pela Telex Free no Espírito Santo, e na casa de 3 suspeitos de comandarem o esquema de pirâmide financeira no estado. Também foi autorizado pela Justiça o sequestro de valores e de bens imóveis dos envolvidos. A Telex Free é investigada por diversos órgãos públicos no Brasil e no exterior por crimes tributários, contra a economia popular, formação de pirâmide e estelionato. Enquanto muitas cidades do país sofrem com a falta de água por causa da seca dos rios, em Linhares, no noroeste do Espírito Santo, a preocupação é com as lagoas. São elas que abastecem boa parte do município. Localizado a 130 quilômetros de Vitória, o município de Linhares, no norte do Espírito Santo, é conhecido como o Paraíso das Águas. Com 64 lagoas, dentre elas a Juparanã, a maior lagoa do Brasil em volume de água doce, o município também é o destino final do Rio Doce, o maior rio que corta o estado.
Toda esta abundância, porém, não tem sido suficiente para afastar o fantasma da falta d'água na cidade de 140 mil habitantes. O rio onde é captada a água que chega às casas é formado por uma vazante da Lagoa Juparanã. Durante esta semana, moradores de 2 bairros ficaram sem água. Aí nós estamos em falta de água direto aqui. Com o nível do Rio Doce na casa dos 20 centímetros, o volume de água das principais lagoas também está menor. A Juparanã está 3 metros abaixo do normal. Nesta outra lagoa da região, a água recuou 75 metros da margem. Nos últimos 4 anos, o nível desta lagoa baixou quase 2 metros, em parte provocado pelo rompimento da principal barragem que controla o nível da água, mas também pela irrigação desordenada das lavouras e pela falta de chuvas. Para este biólogo, com o nível tão baixo da lagoa, é inevitável que haja também prejuízos ambientais. Normalmente a natureza ela tem essa maleabilidade de se ajustar às condições, só que uma mudança muito brusca pode causar um impacto e a natureza demora um pouco a se ajustar, né? O turismo e o comércio também têm sido afetados pela seca. Agora a gente está mais ou menos com 40% a 50% do movimento. É um sentimento de tristeza, né? Porque tem uma lagoa tão bonita como essa ter deixado chegar a essa situação. A quantidade de peixes também está menor na região. Este pescador diz que só com pequenos trabalhos extras é que consegue sustentar a família. A gente vai fazendo quebra-galho, o que parece, né? Uma hora está dentro d'água, outra hora a gente pega um biscate para fazer, né? Com a escassez de espécies nativas, pescadores desta região da Lagoa Juparanã resolveram se associar para apostar na criação de tilápias em cativeiro. Com algumas dificuldades e tentando superar cada dia e fazendo com que isso aqui rende alguma coisa para a gente conseguir o nosso objetivo. Mas o baixo nível da lagoa também começa a ameaçar a atividade da associação. Se a gente não tiver renovação de água da lagoa, a gente vai também ter a redução também da nossa produção de tilápia. Dá vontade de chorar. Quando meus pais me trouxeram aqui, eu era criança. E hoje eu vejo tudo acabado. Pela mão do homem também, né? Um pouco. Que tal morar numa casa de isopor e ter na garagem um carro de madeira? As invenções ecologicamente corretas de 2 capixabas prometem fazer sucesso e já chamam a atenção das pessoas. Parece coisa de história infantil. Muita gente ainda duvida, mas Sandro constrói casas usando isso mesmo, isopor. Ele começou a trabalhar como ajudante de pedreiro ainda muito jovem. Observando os transtornos causados pelas obras tradicionais, decidiu testar novos materiais. Nós conseguimos definir realmente a ação em cima do isopor como estrutural, para fazer as paredes de vedação e paredes estruturais. As primeiras experiências com o isopor começaram há 8 anos e a grande dificuldade era fazer com que o material segurasse o cimento, até que há 3 anos Sandro descobriu uma resina que permitia essa aderência e os projetos finalmente puderam sair do papel. O isopor por si só ela não segura o reboco, então você tem que aplicar e fazer uma ação de tal forma que possa permitir para que o reboco fixe no isopor, senão ele cai. O material é utilizado do chão ao teto. Um bloco como este de isopor substitui 36 tijolos, o que faz com que o metro quadrado de uma parede como esta tenha menos de 1/5 do peso de uma parede de alvenaria. Roberto apostou na técnica para ampliação da loja em Vitória e descobriu vários benefícios. A agilidade que o projeto apresenta é que nos interessou mais, né? Isso traz também a economia, né? No que se refere à mão de obra e a economia do projeto também. Para você de casa ter uma ideia, esse aqui é o corte de uma parede feita de isopor. O primeiro passo para a construção é a montagem dos painéis com a estrutura metálica. Em seguida, é feito o rebocamento, que demora mais ou menos 24 horas para ficar seco. Parece até difícil de acreditar, mas depois de finalizada, a parede fica assim, ó, bem forte. Uma casa como esta, de 145 metros quadrados, leva 60 dias para ficar pronta e o preço também surpreende, R$ 140 mil. Já uma casa de alvenaria demoraria 3 meses para ser erguida e o preço é quase 60% maior. Depois de tudo pronto, quem percebe a diferença? E essa técnica ainda inédita em todo o mundo já está chamando a atenção, está em fase de patenteamento e vai se tornar o carro-chefe da empresa, um negócio promissor.
Nós tivemos visita da Bahia já, são 2 condomínios que estão querendo ser feitos com essa estrutura, querendo vender a comodidade térmica e acústica, né? Onde o sol bate não importa, né? Porque o sol bate na parede e não leva nada de energia de quentura para dentro de casa. Nós vamos participar agora da Expo Construção, onde com certeza eles estão contando como um grande diferencial. E que tal ter na garagem um carro de madeira? O veículo batizado de AP10 não tem nada que remeta à idade da pedra. O painel e o volante de madeira lembram os clássicos, mas ele também tem rádio, ventilador e todos os itens de segurança, como cinto, extintor de incêndio, estepe. E o melhor, é uma solução para os problemas das grandes cidades. Pequenino, ele tem espaço para apenas 2 pessoas e a temida baliza fica mais fácil. O carrinho, que tem motor de Fusca, consome muito menos do que um veículo comum. Faz 25 km por litro dentro da cidade. Por onde passa, essa simpática invenção atrai olhares. Quem não quer dar uma voltinha? Eu nunca tinha visto, é um carro bastante útil, é um utilitário de grande necessidade para os grandes centros, principalmente com relação ao estacionamento. É muito bom. A ideia surgiu há 1 ano. Tudo foi feito artesanalmente por Adelson. Foi utilizada a madeira naval, resistente a sol e chuva, cuidadosamente esculpida. Mas, por enquanto, este é só um hobby. Isso aí foi um hobby, entendeu? Eu tava, como se diz, quando tava de bobeira e resolvi fazer. O carrinho ainda é uma exclusividade, mas bem que poderia chegar às grandes montadoras. É ou não é uma boa ideia? Pois é, Kleber, essas foram as notícias de hoje aqui do Espírito Santo. A gente volta a São Paulo com você. Uma boa noite, um ótimo final de semana. Boa noite, Adriana. Ótimo final de semana. A gente se vê domingo aqui na cobertura das eleições. Até logo, mais e bom trabalho para você. Nós voltamos agora com outras notícias do Espírito Santo e você vai ver ainda nesta edição do Hora News. Vitória e Vila Velha traçam um plano para evitar novas tragédias com as chuvas. Eleitores devem ficar atentos às mudanças de alguns locais de votação pelo TRE. E ainda a esquina da Record News, hoje é dia do som da banda Casaca. Quem não se lembra da tragédia vivida pelos capixabas em dezembro do ano passado por causa da chuva? Você vai ver agora como Vitória e Vila Velha estão se preparando para evitar mais sofrimento para a população. Nas próximas chuvas que caírem em Vitória, pelo menos 30 milhões de litros d'água não vão virar enchente. A aposta é nesse reservatório gigante que está sendo finalizado para amortecer a quantidade de água que vem de 17 bairros da capital. O super reservatório foi construído no subsolo de um parque da cidade, o Horto de Maruípe. Em dezembro passado, a água entrou e passou da metade do volume do aquário. A água que agora vai ser levada por meio de bombas ao destino correto. Quando tiver chuva forte, as galerias vão acabar ficando saturadas. No momento que ela saturar, a água automaticamente vai entrar para dentro desses reservatórios, que posteriormente serão bombeados de volta para essas galerias quando elas baixarem o nível, para chegar até a nossa estação de bombeamento lá na Cândido Portinari. As chuvas do ano passado causaram estragos em mais de 50 cidades capixabas. Na época, 24 pessoas morreram no estado e outras 60 mil pessoas tiveram que deixar suas casas. Vila Velha, uma das cidades mais afetadas, está executando quase 100 milhões de reais em obras contra as enchentes. Os bairros banhados pelo canal Guaranhuns foram os que tiveram mais prejuízos. Ficaram isolados com uma água que custava baixar e sair das casas. Numa medida de emergência, a prefeitura chegou a abrir a rodovia do Sol para que toda aquela água escoasse, mas depois desistiram da ideia. Este ano, a administração municipal está se preparando melhor. Os canais estão sendo dragados e desassoreados. No dique de Guaranhuns, as obras estão a todo vapor. Essas enormes barras de ferro vão abrir um piscinão de 10 metros de profundidade em parte desta área. No canal, uma estação está sendo construída com 7 bombas que vão ajudar a sugar o excesso de água. Um alívio
Abertas no momento certo, aquelas 3 comportas ajudam a dar vazão aqui ao canal de Guaranhuns. Mas se elas não forem suficientes, como no ano passado, o plano da prefeitura é que as 7 bombas que estão sendo instaladas consigam segurar a força do Rio Jucu, que quando chove forte, acaba empurrando as águas para dentro da cidade, alagando as ruas de Vila Velha. A estação elevatória de Guaranhuns conseguirá sugar 22 milhões de litros d'água por hora. Com essas 4 novas bombas que nós vamos instalar nesse sistema aqui, nós teremos uma estação de bombeamento com capacidade para sugar, para retirar 1 caminhão de pipa por segundo do nosso canal de Guaranhuns, que hoje é o nosso canal mais complicado. O senhor acha que até o dia 15 de dezembro isso está pronto? Nosso planejamento é que até o dia 15 de dezembro a gente esteja inaugurando essa estação. Nós vamos fazer todo o esforço do mundo para antecipar esse cronograma, até porque as chuvas podem antecipar também. A esperança é uma só, que as catástrofes de dezembro de 2013 sejam mesmo águas passadas. Domingo é dia de eleição e nesse segundo turno, os mais de 2.600.000 eleitores capixabas vão votar para presidente da República. Como alguns locais de votação foram alterados, é preciso ficar atento. Confira agora algumas dicas para o reencontro com as urnas. E para tirar as dúvidas dos eleitores capixabas que voltam às urnas neste domingo para escolher o novo presidente, eu converso com Jaqueline Nunes, assessora técnica da Corregedoria do TRE. Jaqueline, que documentos os capixabas têm que levar, os eleitores têm que levar nesse domingo? O documento obrigatório é o documento de identificação com foto, né? Que é a carteira de identidade, passaporte, carteira de trabalho, carteira profissional. Esse é o documento obrigatório. O eleitor deve também levar o título de eleitor se ele tiver, mas o obrigatório é o documento oficial com foto. Então, quem perdeu o título vai conseguir votar? Vai conseguir votar. Quem perdeu o título pode votar normalmente. Qual é o horário de votação? É de 8 às 17. O eleitor tem que comparecer dentro desse horário. Ele pode chegar até às 17, mesmo se houver fila e ele estiver lá, ele vai conseguir votar depois desse horário. Exatamente. Se ele conseguir comparecer até às 17 horas, a votação continua até que o último eleitor vote, né? O que compareceu até às 17 horas. A gente percebeu que muita gente teve o local de votação alterado no primeiro turno. Como proceder? Ainda é possível que pessoas tenham o local de votação alterado agora no segundo turno? Foram poucos os locais de votação alterados do primeiro para o segundo turno, mas isso aconteceu. Isso vai ser divulgado nos jornais. Foram também cartazes para serem afixados no local do eleitor, dizendo para onde aquelas sessões foram transferidas. E também no site do TRE tem essa relação de locais que foram alterados. Então, o ideal é você ir lá, checar e não deixar para a última hora, né? Se precisar ir a outro local. Exatamente. O melhor é checar antes, porque aí você já tem de antemão a informação de onde você vai votar. Mas se não fizer isso no local que o eleitor votou no primeiro turno, se houve alteração, vai ter um cartaz explicativo lá. Quem justificou ou não votou e também não justificou no primeiro turno, vai poder votar? Vai poder votar desde que o título esteja regular. Se a pessoa tiver com título regular, ela pode votar mesmo que não tenha votado no primeiro turno. E a eleição para presidente da República foi o tema da nossa enquete da semana. Vamos ao resultado. Nós perguntamos: você já decidiu seu voto para a eleição do próximo domingo? 91,9% dos internautas disseram que sim. E 8,1% ainda estão indecisos. E na segunda-feira a gente começa uma nova enquete para sua participação aqui no Hora News. E a seguir as notícias do sul do estado, direto de Cachoeiro de Itapemirim. A gente volta já.
Amanhã nossa equipe estará em Mata da Serra, no município de Serra, dentro do projeto Seu Bairro na Rede. Nossa reportagem estará na praça ao lado da Igreja Católica a partir das 9 da manhã. Então compareça para pedir melhorias para a sua comunidade. É a Record News no bairro Mata da Serra. Amanhã, não perca! E agora nós vamos ao vivo a Cachoeiro de Itapemirim com o Ramon Barros, que tem as notícias lá do sul do estado. Boa noite para você, Ramon. Boa noite, Adriana. Situação de emergência em Guaçuí, no Caparaó, Capixaba. Moradores de 12 bairros estão sofrendo com a falta de água por conta da estiagem. A captação de água no município está 33% menor. Tainá até abre a torneira, mas a água não aparece. Há pelo menos 17 dias, a torneira dela e de vários outros moradores de Guaçuí está assim, seca. A água por aqui só a que vem do caminhão-pipa. Quando o caminhão-pipa não vem abastecer, a gente vai buscando a mina para poder fazer as coisas básicas. Comida, uma água mais para banheiro, limpar a casa mesmo, coisa básica de higiene mesmo. Você chega tarde, não tem como tomar banho, não dá para fazer as coisas mínimas, não tem como lavar a louça. E às vezes criança de menor, criança pequena, chorando porque quer tomar banho e não tem água. Ficou muito difícil. O abastecimento com o caminhão-pipa é uma ação emergencial. Por conta de uma longa estiagem, o município está registrando falta de água e 12 bairros estão sofrendo com o desabastecimento. A prefeitura decretou situação de emergência. O Rio Veado tem servido como alternativa. O caminhão capta a água do rio e leva para o tratamento. Tomamos essa medida emergencial de captar a água aqui no Rio Veado e levar até a estação de tratamento do Cristo, tendo em vista que o manancial do Ribeirão Santa Catarina, ele está abaixo de 35 litros por segundo. É uma maneira, uma forma que nós encontramos de amenizar o problema de desabastecimento de água. Guaçuí está localizada no Caparaó, Capixaba e conta com 2 pontos de captação de água para abastecimento, o Ribeirão Santiago e o Ribeirão Santa Catarina. Normalmente são captados 127 litros de água por segundo no município, mas por causa da falta de chuva, o volume de captação caiu para 85 litros por segundo. Como vocês podem observar, esse duto aqui é um dos dutos que vinha do manancial do Ribeirão Santa Catarina, o qual está comprometido, onde eu falei que está com 35 litros a menos de água. No normal, se vocês verem na imagem, entre aquele branco e o mais escuro, é o nível de trabalho, que sempre que é o normal. Quer dizer, por aqui dá para vocês terem uma noção do quanto essa água, esses 35 litros de água que não está chegando aqui no nosso sistema, está comprometendo o abastecimento. Esse é o sistema de captação que está mais prejudicado, funcionando com 33% a menos de sua capacidade. Para vocês terem uma ideia, quando está operando normalmente, essas 2 caixas recebem água em abundância, mas por conta da estiagem, apenas uma delas tem volume de água suficiente, a outra está seca. Uma situação inédita no município e que não tem previsão de se resolver. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o SAAI, realizou um trabalho de inspeção para sanar vazamentos na rede. Mesmo assim, a situação é grave. De acordo com o diretor do órgão, a população tem um papel importante nesse momento, evitando o desperdício. A todos os moradores de Guaçuí que façam uso racional da água, já vai ter a fiscalização, aqueles que estiver fazendo mau uso vão ser notificados e a reincidência vai ser multada. De acordo com o SAAI, para que a situação possa se normalizar, é necessário que chova acima de 50 milímetros por pelo menos 48 horas. A recomendação é que a população contribua, evitando aí o desperdício. Cerca de 40 mil toneladas de alimentos são desperdiçados por dia no Brasil. Para tentar reduzir esses números, uma entidade social realiza um curso de reaproveitamento de alimentos aqui em Cachoeiro. A comida que muita gente joga fora alimentaria 1 em cada 9 habitantes do planeta. Foi pensando nesses números que a Caritas trouxe um curso de reaproveitamento de alimentos para Cachoeiro. Essa campanha nasceu com o tema Uma Família Humana, Pão e Justiça para Todas as Pessoas, onde nós queremos convocar toda a humanidade, que ninguém fique fora,
formando essa grande família em prol da solidariedade, poder partilhar o alimento que é tão precioso para nós. E o curso ensina passo a passo o reaproveitamento dos alimentos. Nós trabalhamos com aproveitamento integral de alimentos, tá? E tentamos fazer uma reeducação alimentar na vida das pessoas. As dicas são passadas de forma didática. Qualquer um pode fazer em casa mesmo. A nossa alimentação às vezes fica deficiente em fibra e nessas partes, talos, cascas, sementes, a gente tem uma boa quantidade de fibras, minerais e vitaminas, né? E isso é descartado aí no dia a dia. De acordo com dados da Embrapa, cerca de 40 mil toneladas de alimentos são desperdiçadas todos os dias só no Brasil, o suficiente para alimentar 19 milhões de pessoas diariamente. Segundo ainda a pesquisa, os alimentos são desperdiçados no momento em que as pessoas preparam as próprias refeições. Então, vamos aprender uma receita? A salada crocante é ideal para os dias quentes. Anote os ingredientes. O presunto, o milho verde, o tomate, a azeitona preta e aqueles temperinhos, cebola picadinha, a salsinha, a cebolinha, o azeite, um pouquinho de orégano. É só nós misturarmos tudo e está pronta a nossa salada. Uma boa noite para você e voltamos à Vitória com a Adriana Marques. Adriana, até segunda-feira. Obrigada, Ramon. Boa noite, bom final de semana para vocês aí. No próximo bloco tem a esquina da Record News, hoje com a banda Casaca. Não saia daí porque o Hora News volta já. Sexta-feira, você já sabe, é dia da esquina da Record News. O que dá a mistura do melhor do pop rock com uma percussão criativa e muita experiência? O convidado da nossa esquina hoje é a consagrada banda Casaca. E quem está com o pessoal lá na esquina é o repórter Sérgio Rangel. Boa noite para você, Sérgio. Boa noite, Adriana. Boa noite para você que está em casa. Olha, hoje a esquina da Record News recebe uma banda capixaba que dispensa apresentação. São 14 anos de história, sempre levando a bandeira e a cultura do Espírito Santo para todo o Brasil. A gente já vai conversar com eles. Agora é hora de música com a banda Casaca. O mar tá cheio de gatinhas. Eu tô aqui sozinho, tô sem nada pra pescar. Ô pescador, empresta a rede. Se não jogar rede nesse mar. Tome cuidado, esse mar é muito forte. Se você jogar errado, você pode se enroscar. Naquela onda, meninas que vem do norte. Eu tô com sorte, pesquei uma pra me amar. Vem, minha sereia, conquistou meu pobre coração. Depois me deixou na solidão. Minha sereia conquistou meu pobre coração. Depois me deixou na solidão. Agora vivo na beira do mar. Agora vivo na beira do mar. E agora vivo na beira do mar. Agora vivo na beira do mar. Beleza, vamos conversar agora um pouquinho com a banda. Renato Casanova, primeiro apresenta a galera. Quem é que é aí na banda? Bom, ali no violão, na voz, Márcio Xavier. Aqui na casaquinha, aqui o nosso mestre Periquito, Diego, Flavinho e eu, Renato Casanova. Renato, 14 anos de banda, é muita água debaixo dessa ponte. Como é que tá o Casaca agora? Casaca eu acho que tá mais maduro, né? Eu acho que são 14 anos de aprendizagem, assim. Eu acho que hoje o Casaca, ele conseguiu agregar várias coisas sem perder a essência do tambor. Então eu acho que hoje a gente está muito mais lapidado, a gente aprendeu muita coisa, absorveu bastante coisa também. O Casaca hoje está uma banda pronta para qualquer ocasião. Bom, e vocês estão com um trabalho novo. Na verdade, não é bem, o trabalho é novo, mas a música, o CD, na verdade, o DVD, ele é um registro da carreira de vocês, né? Queria que você falasse um pouquinho desse DVD pra gente. O DVD, ele é mais, assim, marca a nossa história toda, tá tudo resumido aí dentro. São 14 anos de estrada,
Então a gente, em vez de gravar novas canções, a gente quis registrar tudo aquilo que já aconteceu e tudo que acontece com a gente. E a gente achou melhor fazer essa festa, fazer um DVD com todas as canções que marcaram. São músicas com novas roupagens, como a gente acabou de ver, seria uma música que inclusive vocês fizeram uma nova roupagem com o DJ aqui da Rádio Sim, né? Isso, aproveitar o momento, mandar um abraço gigante ao DJ Paco, que extraordinário que ele fez. A gente ficou muito feliz, a gente deu sorte também, né? Que ele simplesmente pediu a música para trabalhar e fez um belíssimo trabalho. Show de bola. Vamos de música então? Vamos mais uma? Vamos lá. Simbora. Ó meu anjo nasceu, tudo que quiser eu vou te dar, meu amor, minha vida. Ó meu anjo nasceu, tudo que quiser eu vou te dar, meu amor, minha vida. De noite posso ver escuridão que tanto assustam o seu modo de pensar na realidade. As lágrimas que caem não correspondem a nada, porque posso ver nossa felicidade. Tudo que quiser imaginar tem que pensar profundamente que vai ser daqui pra frente. Só quero estar presente nessa hora, sei que é agora um momento pra te dizer. Tempo todo esperei pra ver você chegar. Ó meu anjo nasceu, tudo que quiser eu vou te dar, meu amor, minha vida. Ó meu anjo nasceu, tudo que quiser eu vou te dar, meu amor, minha vida. Isso aí. Beleza, fala um pouquinho com o Márcio também. Márcio, Anjo Samile é a música mais importante aí da carreira de vocês? Eu acho que sim, acho que a galera também concorda. É uma música que foi uma música de trabalho que tocou no país inteiro. Ela foi em primeiro lugar por várias capitais do país e proporcionou que a gente viajasse por esse Brasil afora. Foi em segundo lugar no Top TVZ da Multishow, perdendo só para Red Hot Chili Peppers com Californication, enfim. Muita felicidade com essa música. Agora, vocês têm outra música também que marcou a história, que foi Dadadá, que saiu do planeta, foi para Marte, né? Conta essa história aí para quem não lembra. Isso foi um belo dia, a gente, depois de um show, entre um show e outro, começou a tocar os telefones e avisaram pra gente que a gente tinha tocado em Marte. E aí a gente foi descobrir do que se tratava, que a música tinha ido junto com uma sonda espacial que chegou lá e foi a primeira música a tocar, né? O robô era movido a som e que o cientista era capixaba, né? O Paulo Antônio. E essa música chegou a ele através da esposa, porque a esposa era fã, entregou para ele, falou, vai precisar de música lá, leva os meninos lá. E foi escolhida até por dois motivos, né? Porque o Dadadá era fácil do pessoal aprender, mas o primeiro verso da música fala que é a primeira vez que eu te vi, não esqueci sua imagem, eram as primeiras imagens transmitidas de Marte, né? Legal, outra música que fez muito sucesso na carreira de vocês é Sabrina. Eu queria que vocês tocassem só um pedacinho pra galera que tá em casa matar a saudade. Vamos lá? Vamos lá. O tempo pode deixar marcas, fortes lembranças vivendo no meu coração. Sua presença um tanto rápida fez com que o vento soprasse uma nova canção. Agora uma nova estrela brilha no céu, iluminando essa escuridão. Em sonhos sei que posso te imaginar, eu só quero lembrar que você sempre vai existir aqui. Beleza, beleza. Bom, vocês estão lançando o DVD e quando que vai começar a turnê desse CD, Renato? Bom, a gente já começou a fazer um pré-lançamento, né, no caso. Fizemos BH, fizemos Rio de Janeiro, Vitória. E agora a gente vai focar mesmo no trabalho. Por enquanto a gente está num trabalho mais de divulgação, aí um show aqui, outro show ali. Mas eu acho que a turnê mesmo a gente vai assim deixar ela forte lá para dezembro, mais ou menos, que daí vai ter uma agenda bem preparada. A gente tem feito muito trabalho de divulgação, viajando. Rio, interior de São Paulo, fazendo essa proximidade com as rádios.
vendo a música tocar, conhecendo as pessoas. Então a turnê mesmo fica para dezembro, a turnê fica para o verão, né? Turnê para o verão, beleza. Eu queria agradecer a presença do Casaca aqui no Esquina da Record News. Agora a gente volta com a Adriana. Adriana, sucesso capixaba, não tem quem não sabe cantar o Casaca. Voltamos com você. Valeu, obrigado aí. Obrigada, Sérgio. O Hora News Espírito Santo termina aqui. Uma boa noite para você e um excelente final de semana. E como domingo é dia de eleição, bom voto para você. Fica agora com um pouquinho mais da nossa Esquina da Record News com a banda Casaca. Record News, a líder em notícias. Sal aqui acabou, acabou, acabou. Só não pode ficar mudo com tudo. Essa vida de salário, salário não, não, não. Só não pode ficar mudo com tudo. Essa vida de salário, salário não, não, não. Oh, 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 oh.